Por que chorar e reclamar e murmurar? Isso não vai solucionar o seu problema. Não é o fim, não é assim que a vida vai findar. Levante a cabeça, porque essa peleja é de Jeová, de Jeová. Tu crê? Quando ele peleja, a vitória é certa. Ele quebra o arco e faz cessar a guerra. Quem tentar te humilhar, humilhado será. Tentar te derrotar, derrotado será. Não adianta lutar contra o povo de Deus. É batalha perdida, é lutar contra Deus. Ele abala terra e céu para dar vitória aos filhos seus. Cante, cante, louve esse Deus. Cante, cante, Deus é fiel. Veja agora, através de sua fé, que a muralha caiu, que a porta se abriu. Cante, cante, pode louvar. Diga, diga, grande é Jeová. O inverno passou e chegou o tempo de cantar. O inverno passou e chegou o tempo de cantar. Glórias a Deus. Bendito Pai, maravilhoso e eterno. Obrigado, Senhor, por esta tarde. Livra-nos de todo mal, Senhor. Nos dá sabedoria. Nos dá, Senhor, a tua graça dispensada. Senhor, peleje por nós. Vá adiante, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, tirando os empecilhos. Toda a fúria do mal caia por terra. Te apresento os enfermos, os hospitais, as famílias enlutadas. A vida de cada um neste momento. Senhor, eu não sei o que se passa, tu sabes. Ajude, fortaleça. Meu Pai, nos envia o teu auxílio. Fala aos nossos corações neste momento. Eterno e bondoso Rei, elevamos a nossa oração unânimes no reino, Senhor, do Senhor Jesus. No trono, ó Pai, da tua graça. Já oro te agradecendo, Pai Celeste amado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede nessa sexta-feira de podermos, meus queridos amados irmãos, estarmos aqui juntos e reunidos. Preciso de vocês, sou carente das vossas orações. Sem vocês não sou nada. Sem Deus nós não somos nada. Não, nós precisamos uns dos outros. Se eu estou aqui, é mediante a misericórdia de Deus, graças à oração da minha mãe e às nossas orações. Nós temos que ter, meus amados irmãos, reserva em oração. Nós temos que ter alguém com quem contar. No dia da angústia, alguém cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que ore e o céu ouça. Louvado seja Deus. Lembram de Elias? Ele orou, o céu foi encerrado, Deus selou e não deu chuva, porque Elias era um homem que tinha ligação com os céus. Quero falar, meus amados, neste momento, com a direção do Espírito Santo, que Deus se apodere de minha vida neste momento, Pai Celeste amado. Não abrir da minha boca, Senhor, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo, que se apodere de mim, mediante a Tua palavra deliberada. As Sagradas Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço atenção a todos. Se eu tenho uma mensagem para os nossos corações e a respeito de oração. Muitas das vezes nós estamos sem força para orar, não é verdade? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes nós perdemos o sono de madrugada, rolamos para um lado, para o outro, e é o Espírito Santo nos convidando. E muitas das vezes não estamos percebendo, é para nós batalharmos de joelho. Sei que você tem passado por isso. E se faz necessário nós nos jogarmos. Já teve um momento de eu me jogar no chão, sem força para orar, e eu me jogar no chão. Tem que ser assim muitas das vezes, sair da zona do conforto. Meus queridos amados irmãos, irei fazer uma leitura da palavra em Josué, capítulo 10. O sol e a lua são detidos. Deus, ele deteve o sol e a lua mediante a oração do servo do Senhor, de Gideão. Ouçam o que diz a palavra do Senhor. Josué, perdão. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol,
detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso não está escrito no livro dos reis? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Meus queridos amados irmãos, aqui é um testemunho de um fato ocorrido que nunca houve antes. Josué orou ao Senhor, o sol se deteve, a lua também, tudo isso mediante uma oração. A minha e a sua oração pode mover a mão potente de Deus. E a Bíblia diz que dia como aquele, semelhante, nunca mais houve. Houve um caso parecido, mas não como esse. O relógio de Acais, quando o rei Ezequias orou, o sol retrocedeu, mas não se deteve. Ele retrocedeu. Mediante o que, meus amados irmãos? Mediante a oração. Quero contar um testemunho para fortalecer a sua fé. Não deixe de orar. Não, é lavando os pratos e orando. É no banheiro tomando banho orando. Dentro do quarto, no secreto orando. É na rua orando. Em todo tempo, como diz o apóstolo. Em todo tempo, em constante oração. Se faz necessário estarmos ligados. Porque estamos em uma guerra espiritual ferrenha. Esses dias, Deus falou comigo de uma forma diferente. Chegava um veículo, foi uma visão. E um veículo, meus amados irmãos, que eu não vou dizer que era um carro, porque não era um carro, era um veículo que não tinha pneu. Não era um carro. E quando eu adentrava naquele veículo, meus amados irmãos, eu ia subindo. E quanto mais eu subia, meus amados irmãos, mais eu vi uma corda, como aquelas cordas que atraca navio, dessas grossuras. E quanto mais eu subia com aquele veículo, aquelas cordas iriam se rompendo. E de imediato eu fiquei sem entender o porquê. Quanto mais eu subia, e eu não tinha o controle daquele veículo. E o Espírito de Deus me deu direção. Que era o Espírito Santo de Deus que estava me guiando. Mediante a minha oração. Laços estavam sendo desfeitos espiritualmente. Cordas, meus amados irmãos e irmãs, destas grossuras. E quanto mais aquele veículo ia subindo comigo, e eu sem controle naquele veículo, o Espírito Santo me deu discernimento e as suas orações. Você não pode parar de orar. E Deus me traz para lhe falar, não pare de orar. Quando nós oramos, é o Espírito Santo que aperfeiçoa a minha e a sua oração. E chega lá. E para chegar lá, há uma batalha, pois não é fácil, porque Daniel, ele orou 21 dias. A resposta saiu mediante a oração de Daniel, naquele exato momento. Mas quantos dias passou para chegar a resposta até ele? 21 dias, porque houve uma batalha. E eu entrava naquele veículo e eu não tinha controle daquele veículo, porque é o Espírito Santo que controla o meu e o seu ser quando nós estamos orando, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo de Deus que ora por mim e por ti. E muitas vezes você está acomodado e acomodada e não quer dobrar o joelho, só quer pedir oração. Por esses dias, eu estava precisando de uma vitória. Mas no Carlos tem que orar e Deus ele levanta os sirineus. Que eu não vou dizer a vocês que eu estou 360 volts por hora. Não, tem dia que está fraco. E às vezes que nem uma geladeira. Não venha crente me dizer que está 24 horas no ar, cheio do fogo, não. Conversa. O Espírito Santo está em nós e muitas vezes estamos fracos. Mas estamos com o Espírito Santo que é o Consolador. Os servos de Deus passaram as aflições, mas com o Consolador e orando.
Esses dias eu estava aqui só pela graça. E quando eu digo pela graça, era só pela graça mesmo. Sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Em rápidos momentos, não fugindo do contexto da palavra, oração. Conheço uma irmã Micilene. Por certo, ela está me assistindo, abençoada, que Deus te abençoe, o teu esposo, os teus filhos, onde quer que a irmã venha pôr a sua mão, que Deus faça prosperar. Uma mulher de Deus abençoada, uma profeta que quando ora, Deus responde. E Deus se utiliza dos seus, assim como Ele tem se utilizado de mim, que quer se utilizar de todos vocês. Mas cabe orar. Conheço ela, o esposo, que são bênção de Deus. Assim como a irmã Mara, uma bênção de Deus. A irmã Maria, conheci no início da pandemia. Povo abençoado, mulheres de oração. Conheço muitos homens de Deus. Mas eu confesso que é de contar a dedos. A gente tem que ter os nossos. Não é que a gente faça acepção, mas os nossos, na nossa aljava. Que quando um dá um grito, está todos reunidos em propósito, em oração. Eu tenho meu secreto. Meus amados irmãos, nós temos que ter o segredo com Deus. E alguns irmãos em Cristo, em que podemos contar em oração. Porque nem todo mundo que diz que ora por você quando você pede oração. Ora não. E às vezes ora como quer, como fosse a vontade dele e a vontade dela. Cuidado, vigie com quem anda pedindo oração. E sabe o que aconteceu? Eu estava aqui onde estou. E Deus levantou a sua serva e disse: irmão Carlos, eu quero orar pelo Senhor. É assim que ela me trata. Os servos de Deus, né, um povo zeloso de boas obras. Povo de respeito. E quando a irmã começou a orar, meus amados irmãos, que eu comecei também a interceder, o céu entrou em ação. Nós não tínhamos terminado de orar, igreja. Deus agiu porque nós servimos ao Deus de já. 2 vitórias. Tu crê assim, crente? 2 vitórias. A gente começou numa oração fervorosa. Porque Deus, quando quer se utilizar desse caquinho, Ele se utiliza para a glória dEle. Porque eu não sou nada. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A estrela que brilha é Jesus. Se Deus lhe deu o dom de orar, ore. A glória é para Deus. Se Deus lhe deu o dom a você de profetizar, profetize. A glória é para Ele. Agora que Deus, Ele ouve a minha sua oração. Você mesmo fraquinho ou fraquinha. Muitas das vezes você quer pedir oração, mas ore você. Porque Deus, Ele quer lhe ouvir. E quando eu e a irmã começou a orar, foi muito rápido a oração. Não foi muito não, demoroso não. Eu tenho muitos testemunhos para contar, mas tudo é no tempo certo. Sabe por quê, meus amados irmãos? A gente que temos segredo com Deus, nem tudo nós podemos contar. Temos que contar no momento certo, no momento adequado. E quando eu e a irmã começou a orar, aquela oração fervorosa, Jesus enviou a resposta imediatamente. Glórias a Deus. A irmã Maria me ajudando em oração. Não posso esquecer da serva do Senhor. Irmã Mara, que tem me adotado também em seus joelhos. Tem me levado nos joelhos, essas mulheres de Deus. Então você, minha amada, meu amado, você tem que ter sim alguém com quem você pode contar, seja sua dirigente, seu dirigente, um homem, uma mulher de Deus. Essas pessoas que estou mencionando aqui os nomes, são pessoas que eu conheço a longa data, pessoas que me adotaram em suas orações. E a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E a oração foi ouvida. Agora imagine, Josué orou a Deus, a lua teve que parar, o sol também, e o povo de Deus teve batalha. Agora me diga por quê? Eu quero que você responda. Porque orou, é a oração. O segredo dessa tribulação aí é a oração. E se a oração está pouca, dobre a oração. Eu sou um crente, meus amados irmãos, que eu não costumo ir todos os dias para a igreja, não. Mas eu vou porque eu sou membro dizimista. Sou o irmão Carlos Zé. Mas eu tenho também meus particulares com o Senhor.
A cada um Deus tem um segredo. Não é verdade? Então a mensagem de Deus para as nossas vidas é a oração. Deus tem vitória para dar crente, mas é a oração. E não pense que quando Deus me mostrou em visão, eu num veículo, que eu não vou chamar de carro, porque não era um carro, eu não vi o pneu, mas era como se fosse um carro, mas não era um carro. E eu ia subindo aquele veículo e eu sem direção. E as cordas iam se rompendo com tudo que aquele veículo ia passando. E eu disse, Senhor, e o que vem ser isso, Espírito Santo? O Espírito Santo discernimento é a sua oração. E o Espírito Santo é quem dirige a minha tua oração e faz ela chegar no trono da graça. E mediante a minha tua oração, na tarde deste dia, se você crer, se você fizer uma oração com fé, Deus vai agir aonde você precisa. Não naquilo que você quer, no que você precisa. Deus me traz com essa palavra para abrir os meus e os seus olhos. Que nós não podemos deixar parar de orar. No templo e em casa. Na rua, no banheiro, no chuveiro. Porque Deus está ouvindo. A Bíblia diz que dia como aquele nunca houve antes. Josué, ele orou, o sol se deteve e a lua também. No vale de Ajalon. E o que é que Deus não pode fazer pelo servo seu e uma serva? Deus, ele faz muito mais. Jesus falou, nosso rei, que nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez. Imagine aí, meus amados irmãos. E por que não está acontecendo? Muitas das vezes, com veemência em nossos dias. Porque a nossa oração está pouca e a nossa fé está minguando. Diz o Senhor. É o Senhor, não mudo. Está escrito, é a palavra de Deus. É o Senhor, não mudo. Então não deixe de orar. A sua oração está chegando no trono da graça. Correntes estão sendo despedaçadas. Portas de bronze estão caindo por terra. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, pela graça de Deus em minha vida. Tem provações que não é Deus, não, viu? Entenda. Tem enfermidades que não vêm de Deus, não. Não, irmão Carlos, não. É o diabo assolando. Havia uma mulher que vivia encurvada. Era um demônio na vida daquela mulher. Mas chegou o homem de Deus, orou e o mal foi repreendido. E Jesus pergunta a mim e a ti, cadê os dons que eu te dei? As ferramentas. Tens utilizado? Eu sei que não tem. E se faz necessário no seu trabalho, por onde quer que você passe, eu preciso usar os dons que Deus me deu. E Deus já tem falado comigo. Ele me deu, não é meu não. Ele lhe deu e não é seu não. É dele e ele quer usar. É responsabilidade nossa. Tem pessoas precisando da sua intercessão. Vamos nos prontificar em oração. Eu preciso. Que quando eu ministro é para mim também, é o Espírito Santo aqui. Não é o irmão Carlos não. Que se fosse pela minha carne, eu não estava não gravando não, meus amados irmãos. Eu não vou mentir para agradar. A carne é acomodada demais. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a falar. Não desista de orar, permaneça. Tem vitória chegando para você, não desista de orar. Que o inimigo tem tramado não é espiritual, pelo que eu vi. Mediante aquelas cordas. Aquelas cordas de atracar navio. Do céu para a terra. Era corda, meus irmãos, mas quando aquele veículo ia subindo comigo, as cordas iriam se despedaçando. E é o Senhor falou, é a oração. É a oração. Porque oração tem ação. E é a ação de Deus. Quando eu e você ora, nós fazemos a nossa parte. E Deus, ele faz a dele. Agora cabe a mim e a ti, querer orar. É fácil orar? É nada. Nem todo mundo quer orar não, o povo quer benção.
Mas orar, não é todo mundo que ora não, orar é pagar preço. Orar é sofrer retaliações, é espiritual. Pegar no peso não é fácil não. E Deus ele está cobrando de nós mais oração. Porque ele, se quiser, ele faz o sol se deter. Ele faz a lua parar para dar vitória ao seu povo. Ele faz o inimigo retroceder. Ele faz o teu esposo largar o álcool. Ele faz o teu esposo deixar da lila. Ele faz o teu esposo ser um homem de Deus. É a tua mulher que está com o coração endurecido. Ele quebra o coração dela. O teu lar vai permanecer em harmonia. Assim diz o Senhor neste momento. O que é que está dando de errado na tua vida? Neste momento, o que é que está dando de errado? A tempestade que tem se levantado. O que é para Deus? Nada. É o teu filho que está dando dor de cabeça? Nada. Para Deus não é nada. É batalha espiritual. Ore em nome de Jesus. Abra a boca não. Discuta não. Ore. Porque quando você ora, o Espírito Santo, ele conduz a oração. E os laços é desfeito pelo sangue vertido na cruz, pelo nome bendito daquele que vive e reina. Aleluia, glórias a Deus, para todos sempre. Jesus está aqui, irmãos. E ele está dando brado. Ele está falando, ore. Ore incessavelmente. Ore com fervor, com ousadia. Porque eu faço na tua vida. Eu te perdoo. Eu não sei para que essa mensagem. Eu não sei o que você determinou fazer. Não sei o que você fez. Eu te perdoo, diz o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Isaías. Capítulo 43, versículo 25. Por amor a ti. É por amor ao nome dele. Ouçam o que diz a palavra do Senhor para encerrar. Glórias a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 25. O Espírito Santo me trouxe para essa palavra. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Quer ouvir de novo? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Transgressão aqui, meus amados irmãos, é quebra de mandamentos. Pecado. Deus está dizendo que por amor a Ele, é o nome dEle, Ele perdoa as tuas transgressões. E não se lembra. E a Bíblia diz que Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Então não deixe de orar. Ore a Deus pedindo perdão, pedindo graça, misericórdia. E Deus é misericordioso e piedoso. Façamos como Josué. Oremos com ousadia, porque Deus, Ele responde a minha e a tua oração. Amém? Essa mensagem de Deus, com esse testemunho, tem uma direção certa. É para a glória de Deus, porque quem resplandece aqui é Ele. Irmão Carlos é apenas uma partícula de um instrumento. Amém? Que Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos, do Divino Espírito Santo. Vou ficando por aqui, meus amados. Se sentir da parte de Deus, não fique só com esse conteúdo. Envie para mais alguém. Alguém precisa ouvir. Seja um porta-voz de Deus. Como assim, irmão Carlos? É o Senhor que está ministrando. Quando você recebe um conteúdo como esse, uma mensagem como essa, envia para mais alguém, você está sendo mensageiro ou mensageira de Deus. Está uma responsabilidade sobre as suas mãos. Porque vidas precisam ouvir. Então faça isso em nome do Senhor Jesus. Deixe o seu like. Compartilhe, se inscreva nesse canal. Amém? Eu tenho adotado todos vocês em minhas orações. Vocês fazem parte da minha vida. Amo todos vocês. Não conheço a todos. Alguns eu conheço pessoalmente. Alguns eu converso, mas não conheço a todos. Mas espiritualmente nós nos conhecemos. Na unidade do Espírito Santo. Oreis por mim, por esse pecador remido. Amém? Não sou melhor que ninguém, sou falho. Não somente ter aqui a palavra do Senhor, só ministrei o que Deus pôs no meu coração.
Não irei mais adiante, só temos que falar aquilo que Deus nos ordena para não pagarmos preço. Que Deus abençoe a todos, recompense a cada um, mas ouçam com dedicação o que Deus vem falando em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Pai, Ele só quer o nosso melhor. Amém? Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de tarde. Estamos atravessando, na verdade, uma tarde. Já desejo uma boa noite a todos. Não entrarei mais hoje para gravar, a não ser que seja a vontade do Senhor. Tudo está sobre a sua direção. E vou ficando por aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Deus queira nos abençoar.